Hoje nós estamos no segundo dia do propósito do jejum de Daniel. São 21 dias nos consagrando para entrar na presença de Deus, para termos, estar tendo mais comunhão com Deus. E no primeiro dia, eu deixei uma mensagem ontem. A primeira mensagem foi em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, onde eu falei sobre o privilégio de acesso, dos crentes à presença de Deus. Quer dizer, um privilégio nosso de acesso, à presença de Deus. Pois se você puder estar vendo, a gravação do primeiro dia do propósito de jejum de Daniel, ao voltar nesse vídeo, você vai ver a explicação sobre o privilégio de acesso à presença de Deus. Esse propósito de 21 dias, ele tem esse objetivo, de nos levar ao acesso a Deus, de nos consagrar para estarmos na presença do Senhor. E nós sabemos que não entramos na presença de Deus de qualquer forma, nós precisamos nos consagrar. Deus, ele é santo. Eu falei nesse vídeo sobre a importância de estarmos nos consagrando e falei o que significa o Santo dos Santos, aonde que na época, no Antigo Testamento, a gente via ali que o Santo dos Santos era um lugar separado, onde ficava ali a arca, a presença de Deus, e os sacerdotes, para estar ali, eles tinham que se consagrar, Então não se entrava na presença do Santo dos Santos de qualquer forma, não se entrava naquele lugar de qualquer jeito, não era qualquer um que poderia entrar naquele lugar, no Santo dos Santos, não era. Então nós entendemos que hoje esse véu do Santo dos Santos foi rasgado. Esse véu do Santo dos Santos, ele foi rasgado, através do perfeito sacrifício do Senhor Jesus, e por esse véu rasgado, o Senhor nos deu acesso a Ele, diretamente a Ele. Mas, mesmo que o Senhor nos deu esse acesso, nós não podemos estar entrando na presença dEle de qualquer forma. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Nós precisamos nos consagrar. E o objetivo desse jejum é esse, nos consagrar. Agora veja bem, esse é um propósito que, como eu tenho falado, não é para todos. Porque esse propósito nós temos o objetivo de desligar do mundo e nos ligar a Deus, nos manter incontaminados desse mundo e estar procurando nos santificar para estarmos na presença de Deus. E nem todo mundo quer se desligar do mundo para poder estar conectando a Deus. Então nós estamos esvaziando, das notícias, estamos nos esvaziando de todas as informações que não são úteis, de tudo aquilo que nos contamina para poder estar em espírito na presença de Deus. E o próprio Deus, ele fala que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Mas aquele que é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Então nós estamos nos esvaziando do mundo, das informações do mundo, das coisas que não edificam a nossa vida, para estarmos consagrando a nossa vida a Deus. Então é importante saber que esse propósito é para poucos, é para aqueles que têm sede de Deus, é para aqueles que querem, desejam verdadeiramente uma nova vida, ser uma nova criatura. E o Senhor Jesus também, ele nos diz que aquele que está nele, nova criatura é. Então é necessário ter o desejo de nascer de Deus, é necessário querer se esvaziar do mundo, é necessário querer ser amigo de Deus e inimigo do mundo, porque não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. A carne milita contra o Espírito e Deus é Espírito. Então eu tenho que me alimentar daquilo que edifica a minha alma. Então eu quero dar continuidade nesse segundo dia, nesta mensagem, explicando a seguinte questão, aonde que o Espírito Santo nos deu essa direção. Importante é saber
né, que nós temos acesso, e é um privilégio, à presença de Deus, como eu expliquei aqui, né, e ele diz, tende intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Né, está em Hebreus 10, 19. Ele diz que tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E no versículo 20 ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E ele diz, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote é o Senhor Jesus, sacerdote perpétuo, sacerdote único, né? O sacerdote santo. Então, para estarmos entrando na presença dele, precisamos entrar com intrepidez, precisamos entrar com ousadia, com fé, em santidade, em comunhão, desejando mais do que tudo a presença dele. Eu tenho que desejar mais do que tudo estar na presença dele, de forma que quem tem esse desejo tem sede, porque ele diz, até também a palavra de Deus nos mostra, a forma de estar buscando é de todo o coração. O próprio Senhor Jesus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Ele diz, quando buscar de todo o coração, ele se deixará achar. Então nós precisamos buscar de todo o coração. Esse é o objetivo, né, do jejum de Daniel. Esse é o objetivo daqueles que desejam realmente uma vida nova no Senhor Jesus. Aqueles que realmente reconhecem que precisa se santificar. E eu quero estar falando sobre a importância de se santificar para entrar na presença de Deus, que é algo que desde o início a gente aprende isso, né, na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, a forma que Deus vai mostrando que as pessoas deveriam estar se apresentando diante dele, né? Em santidade, se consagrando. E hoje não é diferente. Ainda que o Senhor Jesus rasgou o véu que impedia o acesso ao Santo dos Santos a todos, né? Que era permitido apenas ao sumo sacerdote. Então, ainda que ele rasgou, e hoje todos nós temos acesso a ele, ainda que todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado, a forma de entrar no Santo dos Santos não mudou. A forma de entrar no Santo dos Santos é em consagração. A forma de se apresentar diante de Deus é a mesma, é em santidade, em consagração, para que de fato e de verdade eu venha estar na presença dele. Por isso que o autor de Hebreus, ele vem dizer, né, que entremos na presença do Senhor com intrepidez, na presença do Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então hoje nós temos esse propósito, esse objetivo do jejum de 21 dias, um jejum de abstinência das coisas do mundo, das informações, notícias, né? E procurando nos alimentar da palavra de Deus, nos santificando para realmente estarmos em espírito e em verdade na presença do Senhor. A gente sabe que a nossa vida, ela é reflexo daquilo que a gente alimenta. A palavra de Deus, em João 6, ela vai falar que as palavras do Senhor Jesus são espírito e são vida, né? Então, quem se alimenta da palavra, quem se santifica, passa a ter vida. E quem quer ter vida, procura viver em espírito. E a gente sabe que para viver em espírito, a gente precisa estar buscando comunhão, santidade, né? Eu quero falar sobre o que Deus falou a Moisés quando Deus queria que Moisés levasse o povo até o monte, aonde que Deus desceria naquele monte para poder falar com aquele povo. Para que o povo pudesse ouvir a voz de Deus, o povo tinha que se consagrar. Para ouvir o Senhor, para ouvir a sua voz, para estar na presença dele, o povo tinha essa necessidade de se consagrar. Hoje não é diferente, você não ouve a voz de Deus de qualquer forma. Não é só você dizer, eu vou parar que eu vou escutar a voz de Deus. Não é assim. Você precisa meditar na palavra dele,
você precisa entrar em espírito, você precisa estar em oração, você precisa se consagrar. Não se ouve a voz de Deus de qualquer forma. Há pessoas que até dizem que ouve a voz de Deus não sei como, isso, fazendo aquilo. Não. Havia uma mulher que ela vai perguntar ao Senhor Jesus como que ela deveria fazer para estar adorando a Deus. E Ele nos mostra em espírito e em verdade. Então nós entendemos que o homem e a mulher de Deus, que deseja realmente ouvir a voz de Deus, que deseja estar na presença dEle, ele procura estar entrando na presença dEle em santidade, em consagração, em espírito e em verdade. E a gente vê em Eclesiastes 5, a palavra de Deus dizendo: guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. É melhor entrar para ouvir. Então, guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Quer dizer, não é de qualquer forma que a gente tem que entrar para ouvir. A gente tem que entrar para obedecer. E mostrando isso aqui em Êxodo, capítulo 19, a palavra de Deus diz assim, no capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No versículo 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos. Você está vendo que para ser propriedade de Deus, o povo precisava ouvir a sua voz, como ele fala aqui, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos. Então a gente entende que tem que ser com reverência, tem que ser em espírito, tem que ser em obediência, guardando a palavra que se ouve. Então, nós precisamos viver em espírito e em verdade, em santidade, nos consagrando ao Senhor, principalmente quando queremos ser propriedade exclusiva de Deus, ungido de Deus, escolhido de Deus. Então, se somos escolhidos, vivemos como tal. Se somos um escolhido de Deus, vivemos como escolhido de Deus. E aqui ele vai dizer aos povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo, toda a terra é dele. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Olha o exemplo que Deus dá desde o início. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Então, como que é aqueles que é propriedade exclusiva de Deus? Nação santa. Como que vive uma nação santa? A nação santa é aquela que vive em santidade com Deus, em comunhão com Deus, ligada a Deus e desligada do mundo. Você poderia dizer, eu não consigo viver desligado do mundo 24 horas. Nós estamos aqui vivendo nessa terra, estamos sujeitos a muitas coisas, muitas informações, e você vê que a nossa vida, ela é feita de informações. O que vem na sua mente e entra no teu coração, e você coloca em prática, é aquilo que você é aquilo que você vive. E quando você deixa vir no teu ouvido, ouvindo a voz do Senhor, praticando a obediência à sua palavra, guardando os seus mandamentos, você passa a viver de uma forma diferente. Então é necessário tirar o tempo para se consagrar. Por quê? Para se purificar. Porque o mundo em si, ele nos contamina. As informações do mundo, as coisas do mundo nos contaminam. Tal é a importância disso, que o próprio Senhor Jesus disse que nós temos que ser inimigo do mundo. Porque se somos amigos do mundo, somos inimigos dele, mas se somos amigos dele, nos constituímos inimigos do mundo. Então, ele vai dizer isso aqui, e ele diz para Moisés, dizendo, vós me sereis reino de sacerdote, nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí ele vai dizer lá no versículo 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Olha o pedido de Deus para Moisés, para um povo que estava para estar na presença de Deus, para ouvir a sua voz. Qual que era o preparo para esse povo? Deus vai dizer a Moisés que esse povo tinha
que se purificar hoje e amanhã e lavarem as suas vestes. Hoje não é diferente. Nós precisamos hoje nos santificar. Não é porque Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue naquele Calvário, que nós podemos entrar na presença dele de qualquer forma. Não é porque eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro que eu vou entrar na presença dele de qualquer forma. Pelo contrário, se eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e eu tenho acesso à presença dele, então eu vou viver me santificando, eu vou viver procurando me purificar das coisas do mundo, das informações do mundo. Eu vou procurar viver de uma forma que aquilo que entra em meu coração, na minha mente, seja o que edifica, seja algo espiritual. Eu vou procurar separar as coisas. O que me convém, eu vou guardar. O que não me convém, eu vou deletar. Eu vou deixar de me alimentar daquilo que não me faz bem. Então, essa é a forma de estar buscando, entrar na presença de Deus. Então, para você que está conosco nessa campanha, você que deseja realmente se santificar, se consagrar, este é o segredo. Primeiro, você precisa desejar entrar na presença de Deus e saber como entrar na presença de Deus, perseverar e perseverar até o fim, sabendo que não se entra na presença de Deus de qualquer forma. Uma vez entrando na presença de Deus, eu não vou entrar para retroceder, eu não vou entrar na presença de Deus apenas para ter uma experiência e depois eu vou voltar a viver como se nada tivesse acontecido. Não, eu vou dar continuidade àquela vida com Deus. E a gente vê que no versículo 14, Deus vai dizer, como ele disse no 10, falando com Moisés para pedir o povo para santificar, no versículo 14 diz assim: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai pronto para o terceiro dia e não se achegueis. Eu até vou parar por aqui, não vou falar sobre isso para não estender, mas aqui diz que Moisés desce, eu vou ficar até esse ponto para não estender e eu não ter que explicar aqui muitas outras coisas além desse objetivo que nós estamos aqui, mas eu quero falar dessa questão de purificar. Então o povo se purifica para poder entrar na presença de Deus. E não só o povo, mas no versículo 22, Êxodo 19, 22, diz assim: também os sacerdotes que se chegam ao Senhor hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Olha para você ver. E com isso, eu quero falar também do que está em Romanos 13, da obediência às autoridades. Deus escolhe um líder, uma liderança para guiar um povo. E a gente vê também em 2 Crônicas, que a palavra de Deus diz: crede no Senhor, estarás seguro. Crede também no teus profetas e prosperareis. Como que uma pessoa pode prosperar se ela não dá ouvido ao mensageiro de Deus, ao portador da mensagem, que traz a mensagem como líder espiritual para estar liderando um povo que deseja uma vida em Deus? Porque quando Deus escolheu Moisés, Deus deu a Moisés os ensinamentos, Deus passou para Moisés como que seria a libertação de Israel, como que Israel estaria chegando até uma terra que era a promessa de Deus para eles. Então era necessária obediência àquela autoridade, porque aquela autoridade ele era o porta-voz de Deus, como hoje. Ele é o portador da voz de Deus, que aqueles que ouvem estão ouvindo não a homens, mas aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Então é necessário, eu quero que você entenda, nós estamos aqui para engrandecer homem de forma alguma, mas para dizer da importância da obediência à liderança, da obediência àquele que está levando a mensagem, que está dirigindo a palavra de Deus, sendo usado por Deus como um sacerdote,
como ministro de Deus, como alguém que está ali para pregar as boas novas. O povo que ouviu a Moisés, esses o seguiram e foram rumo à terra de Canaã. Mas aqueles que não deram ouvidos eram separados. Por quê? Porque a gente vê que Deus escolheu os seus profetas para cuidar do seu povo. Deus escolheu as lideranças para liderar um povo. Deus escolheu os pastores para cuidar das ovelhas, né? Então tem aqueles que cuidam e tem aqueles que não se importam, mas tem aqueles que cuidam. E os que cuidam, né, verdadeiramente estão fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que esse povo ouça a voz dele para chegar à presença de Deus. Então, como servo de Deus, né, eu quero dizer para você que é importante você nos ouvir, dar ouvido àquilo que pregamos, que anunciamos, porque havia um homem que quando estava no inferno, o próprio Jesus vai falar dessa parábola, um homem estava no inferno, o outro estava no reino dos céus, né? Estava no seio de Abraão, que era o rico e o mendigo. O que estava no inferno, depois de ter perdido a sua salvação, estando em tormentos lá no inferno, ele ficou preocupado. Ele lembrou que tinha família. Ele lembrou que o lugar que ele estava era lugar de tormento. Ele estava ali atormentado, como ele mesmo falou naquela chama. E ele vai dizer, né, que ele clamou ao pai Abraão, consciente que ele estava ali naquele lugar e que não tinha mais jeito dele sair, porque mesmo que ele sabia que não tinha mais jeito, ele pede, mas ele já sabia, porque ele diz para o pai Abraão que deixasse ele voltar, porque ele tinha família, para que a família dele não fosse para aquele lugar. Mas era tarde demais. Agora, por que eu falei sobre ouvir o profeta, o homem de Deus? Porque a Bíblia nos diz que o próprio Deus, o próprio pai Abraão ali, ele diz assim para aquele homem que queria voltar para a sua família e falar para eles daquele lugar, para que eles não viessem desobedecer a Deus, para que pudessem ouvir a Deus, para não ir para aquele lugar de tormento. Ele vai dizer e fala, pai Abraão, mande que eu volte à minha casa paterna, porque eu tenho irmãos, eu tenho família, para que não venham para este lugar. E Deus vai dizer para ele que quem está de lá não pode passar para cá. Quer dizer, ali estava consumado, estava acabado. Quem está de lá não pode passar para cá, e quem está de cá não pode passar para lá. São dois lugares bem distintos. Um é o reino dos céus e outro é o inferno. Provérbios 15 vai dizer que o sábio ele procura o caminho do entendimento que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Agora, olha só, aquele homem não se preocupou com isso enquanto ele podia se preocupar. Ele não deu importância para isso, como muitas pessoas dizem assim, pastor ele só quer ver a gente dentro da igreja, pastor só está preocupado que o povo vá à igreja. Não, não é bem assim. Há homens de Deus, como pastores, que têm o desejo realmente de conduzir as suas ovelhas para que elas sejam sábias e venham estar procurando o caminho que a leva para cima a fim de evitar o inferno embaixo. Agora, olha a importância de ouvir essa liderança. Olha a importância de dar obediência às autoridades, como Romanos 13, e como mensageiro de Deus em Eclesiastes capítulo 5, a Bíblia fala, não chegue diante do mensageiro de Deus para falar coisas, né, que sejam inadvertência, porque ele está ali para advertir, ele é mensageiro de Deus. E Tessalonicenses diz que aquele que rejeita essas coisas não rejeita o homem, rejeita o próprio Deus. Por quê? Quando esse homem estava no inferno, a Bíblia diz que ele pede pai Abraão para voltar, que ele queria avisar a família dele. Mas o que Deus fala para ele? Eles, a sua família, eles têm os meus profetas. Se eles não derem ouvido aos profetas, tampouco ouvirão alguém que, ainda que eu permita que ressuscite dentre os mortos. Quer dizer, se eles não ouvirem os profetas, como eles vão aprender com relação à palavra de Deus? Porque foram-se levantados os discípulos para que fizessem discípulos, para pregar o evangelho a toda criatura. Então,
se a pessoa não dá ouvido ao que ela ouve à igreja, se ela não tem obediência às autoridades que anunciam as boas novas, como que Deus pode alcançá-lo? Porque Deus deixou isso claro quando o homem estava no inferno. Eles têm os meus profetas, se eles não ouvir, quer dizer, se eles não der ouvido ao homem de Deus, ao que se prega, como que eles vão chegar ao reino dos céus? Então, é importante você entender que você precisa estar em obediência às autoridades, você precisa ouvir o que o homem de Deus tem para que você consiga chegar à presença de Deus. Tem muita gente que não compreende isso. Ah, pastor, não tem nada a ver com a minha vida. E tem sim, porque nós vamos prestar contas sobre a tua vida. Sei que Deus fala sobre Jeremias, que se ele não desse o aviso, como Atalaia, lá no livro de Jeremias, que ele, como Atalaia, se ele não avisasse o povo do perigo, e aquele povo tropeçasse, caísse, o sangue daquele povo seria cobrado da cabeça de Jeremias. Porém, se Jeremias falasse com eles e eles não obedecessem, o sangue seria cobrado da própria cabeça deles. Então você vê que nós temos sim tudo a ver com a tua vida. Nós temos uma certa responsabilidade, desde que você queira ouvir. Agora, quando a pessoa é de Deus, ela ouve o mensageiro de Deus, porque ela sabe que é Deus enviando aquele mensageiro para pregar para ela, para cuidar dela. Agora, muita gente questiona, mas tem pastores, tem liderança que não tem nada de Deus. Conhecereis a árvore pelos frutos. Se não tem nada de Deus, você não vai ficar ali. Mas você vai procurar, porque tem. Deus falou dos seus, que tem os seus, falou daqueles que não são seus, daqueles que não lhe pertencem, daqueles que são falsos, mas existem os verdadeiros. Então, nós temos passado isso para a nossa igreja. Nós temos levado o povo a se santificar, a conhecer a verdade, para que eles possam estar verdadeiramente servindo ao Senhor. Agora, a gente vê aqui, em Êxodo, que Deus vai escolher Moisés para liderar um povo. Eu quero voltar agora, lá em Gênesis capítulo 1, aonde que em Gênesis 1, no início da criação de tudo, você vai ver quando Deus criou os céus, criou a terra, como que era tudo aqui antes da presença de Deus. Como que era? Porque hoje é assim na vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas que estão vivendo sobre essa terra e o Espírito Santo está só pairando sobre ela. O Espírito Santo não está ainda sobre ela. Há muitas pessoas que estão vazias de Deus. Há muitas pessoas que ainda não têm acesso à presença de Deus. Não é porque Deus não está aqui. É porque ela não se procurou esvaziar do mundo para que Deus habite ela. É porque ela ainda não desejou a presença de Deus com sede, com amor. Porque Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Às vezes ela não tem sede de Deus. Como que Deus vai saciar a sede de alguém que não tem sede? Pense por aí. Por isso que nós temos esse papel. Eu, como pastor desta igreja, eu tenho buscado sabedoria para levar a igreja a entender que você precisa ter sede de Deus, que você precisa ter comunhão com Deus, que você precisa ter aliança com Deus, que você precisa ter obediência com Deus, que você precisa desejar Deus, que você precisa se santificar porque Ele é santo. Ainda que o Espírito Santo foi enviado e Ele está aqui, nem todos têm o Espírito Santo. Ainda que Deus quer habitar o coração da pessoa, nem todos Deus está habitando. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio à escolha, meu amigo. Ou você escolhe Deus ou você escolhe o mundo. Ou você escolhe fazer a vontade dele, ou você escolhe fazer a sua, a vontade do mundo. E se você escolhe fazer a vontade de Deus, você se sacrifica, você renuncia o mundo, você renuncia o pecado, você renuncia às coisas erradas, você se consagra, porque você deseja aquele que é santo. Então a tua vida vai ser diferente, vai ser nova vida. Porque o próprio Jesus falou que aquele que nele está, nova criatura é. Não dá para Deus estar sobre uma pessoa, não dá para o Espírito Santo estar dentro de alguém ser templo do Espírito Santo e a sua vida ser contaminada, a sua vida ser uma farsa, a sua vida estar na prostituição, na mentira, no vício. Não dá.
Porque se ela de fato é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita sobre ela, ela não vive de uma forma contrária à vontade de Deus. Então, nós pregamos, orientamos que é necessário a pessoa buscar a presença de Deus, ter sede de Deus, desejar comunhão, se santificar, abster-se das coisas do mundo. Porque olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. No princípio criou Deus, olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face, havia trevas sobre a face do abismo. E ele vai dizer, e o Espírito de Deus, pairava sobre as águas, pairava. Vê se não tem muitas pessoas assim hoje, nesse presente século, que a vida dela está ali, o Espírito Santo até paira sobre ela, mas não está sobre ela. Por que sabemos que não está sobre ela? Porque é como a terra, ela está sem forma, ela está vazia. Muitas pessoas, e não poucas, estão hoje, nesse presente século, vazias de Deus, sem forma de homem e de mulher de Deus. Pessoas que estão contaminadas, pessoas que estão escravas do pecado, estão dominadas pelo pecado, pessoas que estão cheias de informações que não edificam, mas que estão vazias de informações que edificam. Se você observar, nós temos no dia 24 horas, e nessas 24 horas, às vezes a pessoa vive muito mais tempo se envolvendo com as coisas do mundo, se enchendo, se alimentando das coisas do mundo, e tão pouco tira uma hora sequer para se preencher das coisas espirituais. Quantas vezes no dia teve pessoas que nem na Bíblia pegou? Quantas vezes tem pessoas que semana, até meses, até anos sem pegar na Bíblia, mas pega no celular, no WhatsApp, no Zap, no Facebook, nas notícias, tudo que é notícia, ela está ali o tempo todo, se alimentando daquilo, mas da verdade, das coisas de Deus, pouco se alimenta. Por isso que está sem forma e vazia de Deus. Não porque Deus quer que ela esteja vazia, porque ela escolheu viver desta forma. Agora, quem escolhe, como nós estamos escolhendo assim nesse propósito agora, se consagrar, se manter contaminado desse mundo, buscar as informações que nos edificam espiritualmente, nos preenchendo das coisas de Deus, esses verdadeiramente vão passar a ter forma, vão ser diferentes. Malaquias 3,18, a palavra de Deus diz que outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Porque o que serve, o que obedece, ele se santifica. Ele sabe que o Senhor sacrificou por ele, então ele se sacrifica para viver uma vida agradável ao Senhor. Uma vida que agrada aquele que o chamou, aquele que o ungiu, o ungido de Deus, o consagrado de Deus, que Deus consagra a sua vida. Aquele que se consagra ao Senhor, que tem uma vida consagrada, esse vive de forma diferente. Por isso que em Gênesis 1 aqui, quando a palavra de Deus diz que a terra estava sem forma e vazia, é porque o Espírito Santo apenas pairava sobre ela. Então, entenda isso. Você que deseja uma nova vida no Senhor Jesus, você que realmente deseja uma vida agradável a Deus, você tem necessidade de se consagrar, necessidade de estar se envolvendo mais com as coisas de Deus, se aprofundando mais, procurando conhecer mais, procurando obedecer mais. E como homem de Deus, servo de Deus, eu estou aqui lutando
para dirigir você, né, com esta palavra. Porque esta palavra nos lava. O próprio Senhor Jesus diz, quando ouvimos as palavras dele, quando somos libertos pela palavra dele, né, quando damos ouvidos, ele diz, vós estáis limpos e limpos pela palavra. Quem está na palavra se torna limpo, purificado. Por isso que quem está na palavra sabe que precisa renunciar, sabe que precisa tomar a sua cruz, renunciar às coisas desse mundo, lutar contra aquilo que é mal nesse mundo, resistir às suas vontades, resistir à vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito milita contra a carne. Então é isso. Procure colocar em prática esse ensinamento. Esta é a palavra para esse segundo dia do propósito, né, de Daniel, dos 21 dias. Começamos nesse domingo, dia 2, e vamos até o dia 22, né, de agosto, né, com esse propósito, com esse objetivo, desligando das informações, desligando das coisas que nos contaminam e focando a nossa vida naquilo que edifica, na palavra, na comunhão, no relacionamento com Deus. Então fica, né, essa segunda palavra. Primeiro, a gente falou da importância e do privilégio que é do acesso do crente ao Santo dos Santos, que é a presença de Deus. E hoje, né, da importância de ouvir a liderança e estar se consagrando, porque não é de qualquer forma que a gente entra na presença de Deus. A gente tem que estar, né, submisso à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor, para chegarmos até a Ele. E o próprio Deus, Ele nos mostra, como eu mostrei aqui agora, que aquele que não está nele não é nova criatura. A exemplo da terra, que quando o Espírito pairava sobre ela, ela estava sem forma e vazia, assim são aqueles que não se sujeitam a Deus. Então que você venha estar se sujeitando a Deus, que você venha estar tendo uma vida com Deus, que esta palavra venha estar edificando a tua vida, que você venha estar se alimentando dela e abstendo-se das coisas desse mundo, para que o Espírito Santo não só paire sobre a tua vida, mas que ele entre e esteja sobre você. E a Bíblia fala que nós temos que nos esvaziar. Para receber o Espírito Santo, o nosso coração tem que ser purificado da má consciência, tem que ser lavado. Quer dizer, o nosso coração não pode ser ocupado com coisas que não edificam. Porque quando a gente vai buscar de todo o coração. Então, que o teu coração esteja sendo preparado para receber a presença de Deus, o Espírito de Deus sobre a tua vida. Que Deus abençoe e, permitindo Deus, né, até a próxima mensagem. Em nome do Senhor Jesus.